Bélgica prende 3 suspeitos de terem ligações com ISIS-K e todos eles têm nacionalidade russa. Há suspeitas que possa ter algum tipo de ligação com as Olimpíadas e até mesmo com o ataque que aconteceu contra os trens da França. Será que de fato o pessoal da Rússia está por trás? Falar um pouquinho também sobre a Bolívia, que a partir de Luiz Arce garante que o golpe ensina que é importante a nacionalização dos recursos naturais. Vamos entender aqui qual que é a ligação, né? A justificativa de Luiz Arce e também o Haddad, ministro da Economia do Brasil, que celebra a inclusão da proposta feita por ele da taxação dos super ricos. Como que isso vai funcionar e se de fato isso vai para frente. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Brasil, que alega que fará parte, ou pelo menos vai negociar a inclusão do país no Road and Belt, ou seja, a nova Rota da Seda, só que segundo palavras brasileiras, a gente quer saber em qual posição vamos jogar, porque a gente quer ser titular e que isso incentive a nossa industrialização. Será que de fato, pessoal, a China vai concordar? Para finalizar, Kamala Harris faz declarações que desagradam Israel e exige a saída das tropas israelenses para o estabelecimento de um cessar-fogo. E também a gente tem o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, fechando as fronteiras do país às vésperas da eleição. Será que dá certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem importante aí pra gente discutir. Primeiro assunto que se faz presente está ligado, pessoal, à prisão que aconteceu. Na verdade, foram 7 membros, mais 4 já foram liberados, de pessoas que tinham nacionalidade russa e 3 tiveram a confirmação, pelo menos segundo a Bélgica, claro, que tinham ligações com o ISIS-K. Para quem não sabe, pessoal, o ISIS-K é a mesma coisa, entre aspas, né, que o ISIS, o grupo que se estabeleceu ali no Iraque e também na Síria, e tinha a ideia de domínio de toda a região do sul da Europa, norte da África e aquela parte do Oriente Médio, mas estabeleceu-se um braço afegão, que também se espalhou para o Paquistão, entre outros territórios. Vai lembrar, pessoal, que não é tudo a mesma coisa, né? Tanto que, por exemplo, o Talibã tem hoje rivalidades com o ISIS-K, tá? Foi responsável por alguns ataques que aconteceram, principalmente para quem não era sunita, né? Tinha uma interpretação ou de um sunita mais moderado, ou xiita, ou cristão, ou qualquer tipo de outra religiosidade. E é fato que a França, que eu sempre coloco uma das principais inimigas de toda a Ásia e toda a África, principalmente de grupos islâmicos, por conta do imperialismo europeu e por conta do imperialismo que acontece hoje, tanto no Oriente Médio como no norte da África, que tem a forte presença dos franceses. Então, quando teve ataque aos trens, por exemplo, a gente discutiu isso no vídeo de ontem, né? Havia especulação se pode ser ativistas ambientais, ativistas sociais, ativistas econômicos, da própria França, da Europa, sabe-se lá, né, da onde que isso possa ter vindo. Se foi algum grupo extremista islâmico, ou se foram os próprios russos, ou outros países, tá? Ou se foi a Rússia em coalizão com outros países, ou com outros membros, se tem uma coalizão, né, uma mistura aí desses 3 atores, vamos colocar, tá? A OTAN, pelo menos diretores importantes, consideram que há sim especulação de ter sido a Rússia. A Rússia, como não foi convidada oficialmente, a França, como um país que também é inimigo da Rússia, fez declarações fortes contra o Putin, fala em colocar tropas, por exemplo, na Ucrânia. A França perdeu uma série de países, como Níger, Mali, Burkina Faso, perdeu sua área de influência a partir de golpes ou revoluções que aconteceram, que tiraram governos mais pró-França e colocaram governos mais pró-Rússia. É fato, pessoal, que Putin e Macron não têm excelentes relações. Então pode ter algum tipo de relação com a Rússia. Nesse caso, pessoal, segundo a Bélgica, tá? Eles estavam planejando atentados. A questão é, havia relação ou há relação com o ataque a trens? Pelo menos quando aconteceu, eles estavam sob custódia, mas pode ser que o grupo fosse, claro, um pouco maior. Professor, mas convenhamos que a Bélgica e a França, qual que é a ligação? Há sim ligação. A gente fala de um continente que é muito, entre aspas, pequeno, né? A Europa como um todo, ela tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e meio. Então, vários ataques, como por exemplo em 2015, que aconteceram na França a partir de grupos extremistas, foram planejados na Bélgica. E vice-versa também. Já tivemos também ataques que foram planejados na França e executados na Bélgica. Ou seja, aparentemente, mesmo com todo o aparato de segurança, enfim, há grupos que planejam interferir nas Olimpíadas da França.
A gente teve também, pessoal, Luiz Arce, para quem não sabe, o presidente da Bolívia, que mais ou menos um mês, né, passou por uma tentativa de golpe, sendo que, na verdade, o general responsável pelo golpe e o próprio Evo Morales, que foi um ator importante também envolvido na justificativa para a tentativa de golpe, alegaram que foi um golpe falso. Alegaram que, na verdade, o Luiz Arce, que estava numa crise de popularidade pela menor produção de combustíveis, pela falta de dólares, pela inflação que existe no país, pela falta de produtos básicos, visto que a Bolívia é um país muito fechado, né? Então depende da importação de produtos feitas em dólar. Isso gera, então, falta de dólares, né? Uma escassez de produtos no mercado. Alegou que esse autogolpe foi mais ou menos uma justificativa ou uma coalizão que ele fez com o general para poder aumentar, a partir de medidas autoritárias, a sua popularidade. Então, legal, tá vendo? Ó, sofri uma tentativa de golpe. Isso quer dizer que eu preciso aumentar a minha atuação estatal, que eu preciso, inclusive, a população, venham me defender, porque eu vou precisar de vocês contra a atuação de potências estrangeiras. Professor, isso é verdade? É muito difícil a gente saber, tá? É fato, pessoal, que a Bolívia, ela desperta, sim, bastante interesse, porque ela tem bastante recurso de gás natural, tem bastante estanho e talvez o que mais desperta o interesse de todos, cerca de 20% de todas as reservas mundiais de lítio. Aliás, a América do Sul, né, é um baita bolsão de lítio, estima-se mais ou menos de 40% a 50% do lítio mundial só na América do Sul, tá bom? Então pode ser, claro, que haja algum tipo de interesse de potências estrangeiras. Por enquanto, a China é o principal grupo que atua, mas claro que os americanos, os europeus, também demonstram interesse aí no lítio boliviano, principalmente por conta da produção de baterias. O Luiz Arce, então, usando essa retórica, ele falou que há um mês os civis não hesitarem em sair às ruas e proteger a democracia do país, e que isso deve continuar. Vocês, civis, devem permanecer alerta enquanto a gente não conseguir estatizar, nacionalizar todos os recursos naturais, alegando que, como aconteceu a partir do general e possível atuação de países estrangeiros, isso pode continuar acontecendo pelo interesse mineral que a Bolívia desperta em outros países. A gente teve também, pessoal, o Haddad, ministro da Economia do Brasil, fazendo uma proposta para o G20, lembrando que o Brasil está na presidência do G20, mas ainda não é a principal reunião do G20, que só vai acontecer lá em novembro, mas foi uma reunião entre ministros da economia, em que temas econômicos foram debatidos. O Brasil ele se posicionou pela criação da Aliança contra a Fome, tá? A gente pode até explicar no segundo vídeo como que isso se estabeleceria. O Brasil promete arcar com metade dos custos dessa aliança, tá? E também a taxação dos super ricos. Segundo as contas do Brasil, tá? Se a gente pegar as cerca de 3.500 famílias mais ricas que existem no planeta e colocar uma taxa de 2% em cima da sua fortuna, isso vai gerar uma arrecadação em torno de 200 bilhões a 250 bilhões de dólares. E isso poderia ser utilizado para fazer projetos econômicos, projetos de redução da desigualdade, de redução da fome, de combate às mudanças climáticas e por aí vai. Claro, né, pessoal? Entendam. O cara que ele é super rico, a coisa que ele mais tem é advogados tributários que facilitariam algum tipo de asilo fiscal. Então, se o Brasil coloca uma super taxa, Estados Unidos, França, eu me mudo, sei lá, para o Uruguai. Eu me mudo, sei lá, para qualquer outro país que coloque taxas menores, que vão cobrar impostos menores. Então, o Brasil precisaria de uma espécie de aliança global, ou pelo menos, né, a proposta brasileira, para conseguir fazer essa taxação. E, claro, ter o compromisso dos países que essa taxação, de fato, seria utilizada para os fins que o Brasil propõe, para combate à fome, redução da desigualdade e por aí vai. Aparentemente, segundo o Haddad, houve uma convergência dos países do G20 em criar essa declaração. A declaração não significa assinatura, que se for feita, deve ser feita no G20. Existem dois problemas aí estabelecidos. Primeiro, a dificuldade de convergência, porque, convenhamos, eu não vejo, por exemplo, o Milei, que é o presidente da Argentina, assinando um tipo de declaração de supertaxa aos ricos, e existem outros países europeus que também não concordam com essa proposta. Geralmente, a galera mais de esquerda vai defender esse tipo de proposta, a galera mais à direita, mais liberal, não, tá? Alegando, pessoal, que você que fica taxando os super ricos,
esse dinheiro, segundo os mais liberais, tá? Esse dinheiro que o Estado está arrecadando, na verdade, está saindo da economia real. E saindo da economia real, isso vai gerar menos empregos, se gera menos empregos, pagam-se menos impostos, se pagam-se menos impostos, você tem menos circulação da economia. Se você tira dinheiro da economia real, isso gera um ciclo vicioso na economia, segundo, claro, a ala mais liberal. A ala mais à esquerda defende que esse dinheiro sim deve ser usado pelo Estado para fazer esse tipo de programação. E aí, pessoal, você concorda? Acha que esse tipo de proposta daria certo de taxar os super ricos? Deixa aí nos comentários. Aproveitando que a gente está falando de Brasil, o Brasil aparentemente está cada vez mais disposto a fazer parte do Road and Belt, ou a chamada Nova Rota da Seda. Esse foi um programa que a China, ela anunciou, pessoal, lá para o começo de 2010, que basicamente consiste em aumentar a presença da China no mundo, investindo principalmente em ferrovias, rodovias, portos e infraestrutura, para auxiliar os países a produzirem os seus minérios, a exportar os seus grãos, os seus produtos agrícolas, melhorar a infraestrutura do país. E, claro, em troca, a China se beneficiaria ou tendo acesso a produtos minerais agrícolas mais baratos, ou até mesmo utilizando aquelas vias para conseguir fazer, enfim, né, o seu comércio agir de acordo com seus interesses. Só que tem um pequeno problema também. Qual? A grande crítica que se estabelece é que a China, ela faz isso não exatamente porque ela é boazinha, e sim porque ela quer aumentar o seu imperialismo pelo mundo, em alguns casos até exigindo a instalação de bases militares em troca desse financiamento, em troca desses investimentos, e criando uma situação de dependência da dívida. Ou seja, não é que a China está doando dinheiro, a China está investindo, e em troca exige, claro, o pagamento da dívida dos investimentos chineses. Não que os juros sejam extremamente altos, ou além do que é praticado pelo mercado, mas na prática os países não têm condições de pagar dívida e ficam cada vez mais dependentes geopoliticamente e economicamente dos chineses. Mas calma, professor, não é a mesma coisa que os Estados Unidos, Europa sempre fizeram? Sim, né? É a mesma coisa, galera. De novo, né? Não tem bonzinho na geopolítica internacional. Quando você vê críticas ao que os Estados Unidos, Europa faz em relação à China da Nova Rota da Seda, não é porque, nossa, tadinho dos países pobres vão cair na armadilha da dívida. E sim porque, na verdade, está sendo uma substituição pela capacidade de investimento aí dos chineses. Tanto que os americanos eles acordaram e fizeram uma proposta semelhante em relação à Índia e outros países do Oriente Médio, com desenvolvimento de infraestrutura, com financiamento dos Estados Unidos. Mas voltando para o Brasil, pessoal, de fato, né? O Lula, ele se reuniu com alguns ministros chineses e estabeleceu que o Brasil quer parar de depender somente da exportação de commodities, ferro, soja, petróleo e também desenvolver parcerias mais interessantes. Segundo o Brasil, com ciência, tecnologia, desenvolvimento de chips e softwares. Quando foi perguntado se o Brasil ingressaria nessa proposta da Nova Rota da Seda, o Brasil falou que sim, tem interesse. Só que ele quer saber aonde que a gente vai entrar e em que posição vamos jogar, que a gente quer ser titular. Vale lembrar, pessoal, que o Brasil foi convidado para participar de uma reunião da APEC, que é um grupo ali da Ásia em que a China faz parte, do dia 14 ao dia 16 de novembro. Muito possivelmente, junto com a cúpula do G20, que deve ser próxima a essa data também, vai ter uma discussão com a China sobre o ingresso do Brasil na Nova Rota da Seda. A China, né, se pronunciou alegando que vai aproveitar o 50º aniversário das relações diplomáticas para trabalhar sim a inserção do Brasil no Road and Belt e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, como a, entre aspas, nova indústria brasileira. A gente sabe, pessoal, que o Brasil nesse momento é um governo mais de esquerda, que é um governo mais intervencionista. Ou seja, aumenta os gastos públicos, alegando que esse aumento dos gastos públicos, embora possa gerar um déficit nas contas públicas do Brasil, vai ser importante para o desenvolvimento da nossa nação. Ou seja, não é um gasto, é um investimento. Claro que quem é mais liberal, pessoal, critica essa proposta e fala que mais eficiente seria deixar isso na mão da iniciativa privada ou na mão das próprias pessoas, que tem uma alocação mais lógica dos recursos do que exatamente o Estado. Depende muito, claro, né, da sua interpretação. Mas é fato, pessoal, que a reforma tributária que o Brasil está fazendo pretende incentivar a indústria. E, claro, onerar mais os serviços também, né? O Brasil, com o novo PAC, promete também aumentar a indústria. O Brasil ele vem se desindustrializando desde a década de 80. É fato. A gente vem voltando cada vez mais a depender do setor terciário e primário e se desindustrializando. Então o Brasil está focando nisso e a China pode ter um papel importante para essa reindustrialização do Brasil.
Se é o Estado o melhor jeito de fazer isso ou não, fica a seu cargo, a sua interpretação, as suas... Vamos colocar, as suas noções econômicas, se você é um pouco mais intervencionista ou um pouco mais liberal. E aí, pessoal, acha interessante o Brasil fazer parte do Run Belt, a nova Rota da Seda? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a Kamala Harris anunciando para Israel que fez uma exigência. A Kamala Harris, a gente sabe que tem uma postura bastante crítica, não ao Estado de Israel, tá? Mas sim ao Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, e ela se reuniu com Benjamin Netanyahu depois que ele deu a declaração no Capitólio. Foi bem claro, tá? Todos pediram cessar-fogo e querem paz, e eu estou vendo e ouvindo essas pessoas. Segundo a Kamala Harris, ela apresentou uma proposta para o Benjamin Netanyahu que garante o estabelecimento de cessar-fogo e a soltura dos reféns por parte do Hamas a partir de algumas fases, sendo que na primeira fase, alguns reféns serão libertados, só que em troca Israel vai ter que sair das áreas mais populosas. Penso eu, Khan Yunis, Rafah, Cidade de Gaza, dentre outros territórios. Na segunda fase, você teria a libertação de mais alguns reféns, só que a saída total de Israel, dos militares israelenses da faixa de Gaza. E aí que mora o problema, porque quando Benjamin Netanyahu ele se pronunciou no próprio Capitólio, ele alegou que ele acha muito interessante o futuro de Gaza ser a partir de uma coalizão com Israel controlando militarmente o país, mas tendo um governo árabe, com nações árabes amigas, penso eu, sei lá, Emirados Árabes, Arábia Saudita, enfim, e civis locais, desde que não tenha nenhuma ligação com a Jihad Islâmica e também com o Hamas. Ou seja, a Kamala Harris ela fez uma exigência da saída total das tropas israelenses que eu não acho que Israel está disposto a cumprir. Tendo essa noção, o Hamas curtiu essa ideia? Israel curtiu essa ideia? Aparentemente não. Por quê? Porque isso deixa cada vez mais longe algum tipo de proposta de cessar-fogo. E para finalizar, pessoal, o Nicolás Maduro anunciou o fechamento das fronteiras da Venezuela. Eu sabia, não sei o que lá. Galera, vocês sabem que eu sou muito crítico ao Nicolás Maduro e gravei vários vídeos na sequência sobre isso. Mas é fato que a Venezuela avisou que fecharia as fronteiras no final de semana das eleições. A grande crítica é que supostamente o Nicolás Maduro ele teria antecipado o fechamento das fronteiras e até impedindo com que alguns observadores europeus, alguns observadores da América Latina conseguissem até mesmo pousar na Venezuela, ou seja, fechou o território, o que, somado à dificuldade, por exemplo, da emissão de autorização para fiscais da oposição vistoriarem as eleições, somado a não deixar a Corina Yoris, a Marina Corina Machado participar das eleições, somado à cédula eleitoral, que o Maduro aparece 13 vezes, em contraposição ao Edmundo Gonzalez, que aparece só 3, ao fechamento de alguns sites, algumas mídias, justamente na época das eleições, e as suspeitas de autoritarismo do Nicolás Maduro com declarações, né? Ah, guerra civil, banho de sangue, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Claro que é mais uma pimentinha para essa eleição da Venezuela, que promete, galera, ser extremamente caótica, principalmente se a oposição ganhar. Eu já falei para vocês que guerra civil, assim, é dado colocado tanto pela inteligência brasileira como pelos próprios venezuelanos em caso de vitória da oposição. Nicolás Maduro já falou que o exército o apoia. E aí, pessoal, será que teremos golpe na Venezuela? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.